Deus, eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Glória a Deus. Fiquem de pé, meus irmãos. Vamos meditar na santa palavra de Deus. O Senhor abençoe você também que está na sua casa assistindo essa transmissão. Que essa mesma unção de Deus que está aqui neste lugar te alcance também aí na sua casa, ou aonde você estiver assistindo essa transmissão agora ao vivo, ou posteriormente através de uma gravação. Creia, querido, que o Senhor também vai falar muito ao seu coração no nome de Jesus. Amém? Só quem ama a palavra de Deus, levante aí a Bíblia e vamos fazer a nossa proclamação de fé no nome de Jesus. Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Feche seus olhos por um momento. Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos pela tua santa e bendita palavra, e pedimos, Espírito Santo, continue, ó Deus, falando aos nossos corações. Pai, dá-nos a cada dia o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, meu Pai. Deus, complete a boa obra que o Senhor já começou a fazer em cada coração, meu Pai. Deus, declaramos, ó Deus, que nossos ouvidos estão abertos, nosso coração está receptivo para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, meu Pai, e que nenhum de nós saiamos daqui da mesma forma que entramos, porque, ó Deus, nós cremos que quando nós temos um encontro com a Tua palavra, a nossa vida é transformada para melhor, meu Deus. Por isso, Deus, cumpra em nós o Teu querer, realiza em nós a Tua vontade, e que o nome do Senhor seja sempre glorificado em nosso meio. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Abra a palavra de Deus no Salmo 126. Salmo 126. Tema dessa noite é: não desista do seu milagre. Não desista do seu milagre. Deus tem uma palavra edificante para os nossos corações, palavra desafiadora, de motivação. E a palavra de Deus, ela sempre nos motiva a crer no milagre, amém, meus irmãos? Uma palavra que sempre nos coloca para cima, porque o nosso Deus é Deus de milagres, nosso Deus é Deus de grandes coisas, nosso Deus é Deus do impossível. O Salmo 126 diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. E até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Este texto, meus irmãos, nós já passamos por ele alguns domingos atrás, mas é um texto de tanta riqueza, de tanto ensinamento, que ainda que nós tentássemos esgotar todo o ensinamento contido nessa história da libertação do povo de Deus, do cativeiro babilônico, nós não conseguiríamos. Até porque, meus irmãos, a Bíblia diz que a própria palavra de Deus, ela se renova. Ela sempre vai ter revelações novas. E quando, meus irmãos, nós olhamos para esse texto, né, falando aqui do período do cativeiro do povo ali na Babilônia, o povo de Deus que foi levado para aquele cativeiro e viveram ali durante 70 anos. 70 anos, que foram anos, com certeza, anos difíceis, um tempo assim, realmente, como diz a palavra de Deus, de humilhação, de sofrimento.
alguns domingos atrás, nós vimos, querido, o contexto desse tempo de cativeiro do povo de Deus ali na Babilônia. Foi um tempo onde Deus levantou profetas para trazer uma palavra de bênção, para trazer uma palavra de motivação, trazer profecias que Deus haveria de chegar o tempo da libertação do povo judeu desse cativeiro babilônico. Então Deus, ele move no coração de Neemias, um copeiro de um rei, trabalhando ali um palácio, para que ele fosse até Jerusalém e ali, agora já o povo liberto do cativeiro, ele pudesse então convocar os irmãos para que trabalhasse com eles em unidade. Então trabalhamos aqui, é importante caminharmos nessa unção de unidade. Então nós tocamos nesse texto, falando então da libertação através da unidade. Mas agora, meus irmãos, o povo então agora já está liberto do cativeiro, já agora voltando para Sião. Sião é Jerusalém. Sião é Jerusalém. E havia um sonho no coração do povo de Deus, um sonho de que um dia eles retornariam para a sua casa, retornariam para Jerusalém, a sua cidade natal. Jerusalém na Bíblia, meus irmãos, que é conhecida também como Sião, tem muitos significados. Jerusalém significa, dentre tantos significados, o lugar que é o centro da vontade de Deus para o seu povo. Jerusalém significa casa de pão, lugar de bênção, o lugar onde o povo de Deus deve estar, porque é a cidade do povo de Deus. Então, durante 70 anos de cativeiro, um tempo de sofrimento, um tempo de humilhação, o povo de Deus sonhava que um dia chegaria esse dia, o dia do retorno. Então era um sonho, e esse dia chegou, o dia da libertação. Meus irmãos, nós estamos caminhando nesse desafio dos últimos 100 dias do ano, e para o povo de Deus ser liberto do cativeiro babilônico, meus irmãos, eles tiveram também que enfrentar muitos desafios. Nós vamos passar por alguns deles aqui no decorrer dessa palavra. E eu quero, meus queridos irmãos, deixar desde já plantado no seu coração, em nome de Jesus Cristo, essa palavra de fé, essa palavra de esperança, essa palavra, meu querido povo de Deus, que nunca perde a fé no Senhor, de que nunca perde a confiança de que Deus, primeiro, Ele tem um propósito e o controle de todas as coisas. E ainda que nós venhamos passar por um momento de cativeiro, de sofrimento, de deserto, seja o que for, meu irmão, Deus, Ele nunca perdeu o controle da minha história e nem da sua história. E Deus nos dá condição ainda de continuar sonhando com o melhor do Senhor. Desafios muitas vezes para nós vai ser assim. Tem situações, meus irmãos, no decorrer da nossa vida, desafios que são os mais diversos. São desafios na vida espiritual, ministerial, na vida familiar, né? Alvos físicos, assim vai, na vida financeira, profissional, intelectual. Desafios, meus irmãos, que nós almejamos, que nós sonhamos, bênçãos que nós regamos hoje, que nós plantamos hoje, uma semente de fé durante esses 100 dias do ano, os últimos 100 dias do ano, crendo no milagre do Senhor. Mas algo, meus irmãos, que Deus sempre nos mostra é que Ele pode operar um milagre na vida de quem crê no mesmo dia que essa pessoa ora. São desafios que podem durar dias, tempo para se cumprir, mas muitas vezes pode acontecer também, sabe, meus queridos, um desafio pontual. Quem sabe você tem um desafio para hoje. Você precisa de um milagre para hoje. Eu quero dizer para você, querido, que o Deus que opera milagres, Ele pode operar um milagre na sua vida hoje, agora, se você crê. Hoje pela manhã, encontrei com a irmã Zenaide, logo na entrada da igreja, e ela trouxe um pedido de oração. O filho dela estava sumido, desaparecido há 3 dias. Querido, eu não sei qual a dor, o sofrimento de um pai, de uma mãe, que tem um filho desaparecido. Ninguém sabia o paradeiro do rapaz. Então ela pediu que orássemos, e no culto da manhã nós oramos por ele. Por volta de 1h30, ela me liga: pastor, acabaram de encontrar o meu filho no centro de Mário Campos. 3 dias sem saber o paradeiro do rapaz. Era um desafio que ela tinha.
precisava de encontrar o filho. Nós oramos para que ele pudesse ser encontrado com saúde, com vida, da melhor forma possível, e o menino foi encontrado, graças a Deus, dessa forma. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Senhor vai sempre nos motivar a crer, meus irmãos, a crer. O sonho dela, se perguntasse para ela, olha, eu não perguntei, mas se perguntasse para ela, qual que é o maior sonho que você tem para que Deus opere na sua vida hoje? Certamente ela teria respondido, encontrar o meu filho. Encontrar o meu filho. Eu não sei mensurar a dor do coração de uma mãe que tem um filho desaparecido, mas uma das maiores dores que pode ter no coração de um ser humano, de um pai, de uma mãe, até muito mais do que a morte de um filho, porque morreu, sabe que morreu, não é? Então, mas o desaparecimento é algo doloroso demais. É algo doloroso demais. Durante um tempo em Lagoinha, até hoje, inclusive, tem lá um ministério que cuida dessa área de pessoas desaparecidas. Tantos relatos de pais que relatam como é esse sofrimento. Enfim, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, no Salmo 126, nós vamos aprender, querido, como o Senhor, Ele nos dá a condição de sonhar. Quando o Senhor nos libertou daquele cativeiro, quando o Senhor nos tirou desse tempo de sofrimento, quando o Senhor nos trouxe de volta para a nossa cidade natal, para a nossa casa, foi como um sonho. Querido, você tem algum sonho? Quem sabe assim como a Zenaide, como essa mãe, você tem o sonho de ver seu filho, sua filha liberta das drogas, dos vícios, enfim. Qual é o sonho que você tem? Sabe que o Deus que nós servimos, meus irmãos, Ele nos motiva a sonhar. E é o Senhor que coloca sonhos no nosso coração, porque Ele quer sempre o melhor para nós. Lembra de José do Egito? Deus colocou um sonho no coração de José do Egito, que os seus irmãos, a sua família se dobraria diante dele. E o colocaria em um lugar de autoridade, em uma posição de honra. Mas entre o sonho e a concretização daquele sonho, porque mais para frente, de fato, os seus irmãos se dobraram diante dele, quando ele se tornou governador do Egito, entre esse período do sonho e a realização do sonho, teve uma cisterna, teve a traição dos irmãos, jogado em uma cisterna, vendido como escravo, injustamente preso em um cárcere. Mas a Bíblia diz, querido, que em todo o tempo Deus estava com ele. Naquela cisterna, naquele poço, Deus estava ali livrando ele da morte. Satanás, porque sabia que Deus tinha um propósito na vida de José, fez de tudo para destruir a vida de José. Porque a história da nossa vida, meus irmãos, está traçada pelo Senhor. Os propósitos, os sonhos de Deus para a minha vida e para a sua vida, o futuro que Deus tem para nós, é um futuro intacto. Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Agora, meus irmãos, entre Deus ter sonhos para nós, entre Deus ter o melhor para nós, e nós nos apropriarmos daquilo que Deus tem para nós, vai requerer de nós muitas coisas. Vai requerer de nós, meus irmãos, muitas coisas. São desafios que precisam ser vencidos. Vai requerer de nós fé, disposição, vai requerer de nós coragem. E quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, que nos deixa tantos ensinamentos, o primeiro deles, no verso 1, quero declarar essa palavra sobre o seu coração, meus irmãos. A possibilidade de você viver o milagre é você crer no milagre. Você, querido, vencer os seus desafios pela fé. Voltar para Jerusalém, voltar para Sião, depois de 70 anos, era praticamente impossível aos olhos do povo judeu. E na realidade já era impossível aos olhos de muitos deles. Muitos deles, inclusive, já nem cantavam mais os cânticos que eles cantavam antes. Já haviam perdido a fé, já haviam perdido a esperança. E agora, voltar, só ser liberto do cativeiro, já seria algo assim, aos olhos do homem, completamente difícil. Imagine você, 70 anos em um cativeiro. Ali já havia sido estabelecido casas,
famílias, filhos nasceram ali no cativeiro da Babilônia. Enfim, estavam ali já assimilados àquela cultura, vivendo naquele tempo. Mas Deus prometeu que os libertaria daquele cativeiro, porque Babilônia não era o lugar do povo de Deus morar. Babilônia simboliza o mundo. Babilônia simboliza, representa lugar de sofrimento, lugar de humilhação, lugar de escravidão. E esse lugar certamente não é o lugar para que os filhos de Deus ocupem. O lugar para os filhos de Deus se chama Sião, se chama Jerusalém, ou seja, o centro da vontade de Deus. E esse, querido, é o lugar que eu e você devemos estar a cada dia, buscar a cada dia, estarmos em Jerusalém, ou seja, no centro da vontade de Deus. Mas a libertação era um desafio. Agora a libertação chegou. Deus envia Neemias para reconstruir as cidades. Enfim, querido, agora é o desafio de reconstruir Jerusalém, reconstruir as casas que haviam sido destruídas, reconstruir os muros que haviam sido destruídos, restaurar as portas de Jerusalém. Ou seja, um desafio muito grande, ou desafios enormes. Mas eu quero deixar essa palavra em seu coração, querido. Assim como eles sonharam e o sonho se tornou realidade, apesar de ser um desafio grande demais, eu quero declarar para o seu coração nessa noite, meu irmão. E se você crer, você pode receber no nome de Jesus Cristo. Ouse sonhar sonhos grandes. Ouse sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. E apesar, meus irmãos, do desafio ou dos desafios que você porventura tiver escrito aí no seu desafio dos últimos 100 dias do ano, de repente você pode olhar e dizer: pastor, realmente os desafios que eu tenho para a minha vida espiritual, para a minha vida familiar, enfim, são desafios grandes demais. Ei, querido, Deus é Deus grande. O nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus é Deus de maravilhas. Então, queridos, ouse sonhar grande. Ouse ter sonhos tão grandes que, se não for pela intervenção de Deus, eles jamais irão acontecer. Sabe por quê, meu irmão? Porque sonhos grandes glorificam o nome do Senhor. Um cristão, um filho de Deus que pensa alto, através da sua fé, ele glorifica o nome do Senhor. Vou dizer de novo: um cristão que sonha alto, que tem sonhos grandes, ele glorifica o nome do Senhor. Porque o nosso Deus é Deus grande. O nosso Deus, querido, não é um Deus de letra minúscula. Não são os falsos deuses deste mundo, mas o nosso Deus é o Deus criador do céu, da terra, do universo, e até todo o universo está na palma das mãos do Senhor. Então, se o nosso Deus é um Deus que sonha grande, e Ele escolheu a mim e a você como morada dEle, isso quer dizer que eu e você também, como filho de Deus, devemos e podemos sonhar sonhos grandes, sonhos enormes, sonhos tão grandes, tão impossíveis aos nossos olhos, que se não for pela intervenção de Deus, nada vai acontecer. E quando nós sonhamos os sonhos de Deus, meus irmãos, pode ter certeza, sejam eles grandes demais, Ele pode realizar na minha vida e na sua vida. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olha o que está escrito: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pastor, eu não consigo ver. Não tem problema. O que você precisa é somente crer. Você crê? É o suficiente para viver o milagre. Vou dizer de novo, irmão, você crê? Já é o suficiente para você viver o seu milagre. Nem olho viu, não precisa ver. Ninguém também te falou, não precisa ninguém me falar. Deus já me falou. A palavra de vitória já foi liberada a nós, meu irmão. Como está escrito, se Deus falou, é suficiente. Se a palavra de Deus já foi liberada, nós cremos na palavra. E se a palavra de Deus foi liberada, nós profetizamos a palavra. Crie, por isso eu falei. Crie, por isso eu declarei. Crie, por isso eu viverei. Então não precisa ver, não precisa
ouvir. Minha mente não consegue nem imaginar, porque são sonhos grandes demais, ou são desafios grandes demais. Ei, querido, então você está no lugar certo, na hora certa, vivendo o momento certo, porque quando você tem sonhos grandes demais, desafios grandes demais, quando o médico diz já não tem mais jeito, é impossível, quando alguém traz uma palavra, olha, não tem mais solução, é aí que Deus entra. Quando você diz eu já não tenho mais forças, eu já não sei mais o que fazer, glória a Deus, chegou o momento certo de Deus começar a intervir. Começou a chegar o momento de Deus agir, meu irmão. Quem sabe até hoje Deus não tem agido. Quem sabe até hoje você não tem vivido o seu milagre, porque você ainda não decidiu crer. Você está apenas olhando para as circunstâncias. Quem sabe você está trabalhando a força do seu braço. Quem sabe você está tentando dar aquele famoso jeitinho brasileiro. Eu preciso dar esse jeito, eu preciso fazer dessa forma. Se eu não fizer, ei querido, ainda é o seu eu que está na frente. Decida colocar Deus na frente, decida colocar Jesus na frente, decida crer, meu irmão, que se não for Jesus para entrar e intervir, meu irmão, nada vai acontecer. Isso é fé, meu irmão, é chamar Jesus para estar no centro da nossa vida, é viver uma vida no centro da vontade de Deus. Segundo ponto, não abra mão de estar no centro da vontade de Deus, querido. Tome a decisão de estar no centro da vontade de Deus, sabe por quê? Porque este é o melhor lugar. O melhor lugar, querido, para que eu e você estejamos exatamente no centro da vontade de Deus. Mas para isso, vai requerer de mim e de você fé, disposição. Vai requerer de nós, meus irmãos, coragem. Vai requerer de nós disposição para abrir mão do passado. Abrir mão dos confortos, dos prazeres deste mundo. Abrir mão daquilo que o mundo pode te oferecer. Abrir mão desse passado, de uma vida que não tem nada a ver com a vida que Deus tem para você. Abrir mão e sair desse lugar que você sabe que não é o lugar que você deve estar, para que você passe a ocupar o lugar da presença de Deus. E assim a presença de Deus se torne uma realidade na sua vida. O povo de Deus tinha que abrir mão da Babilônia. Já havia conquistado riquezas ali, patrimônios ali. Já haviam construído casas na Babilônia. 70 anos, meus irmãos, é praticamente uma geração inteira. Uma geração inteira. Filhos nasceram ali, cresceram ali, casaram-se ali, construíram casas ali. Todavia, meus irmãos, eles sonhavam. E quando eles sonhavam saírem da Babilônia e voltarem para casa, eles estavam dizendo, com essa atitude, ainda que nós tenhamos conquistado todas as coisas aqui na Babilônia, construído casas, adquirido riquezas, estabelecido famílias, conquistamos patrimônios, nada disso se compara a estar de volta em Jerusalém, que é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Querido, entre estar na Babilônia, pense comigo, 70 anos, adquirido riquezas, posses, casas, 70 anos é uma história, tudo já consolidado. E voltar para Jerusalém, com tudo queimado, com tudo destruído, os muros derrubados, as portas queimadas, e recomeçar de novo. Aos olhos naturais, o que é mais viável? O que é mais cômodo? Permanecer na Babilônia, com tudo já pronto? Ou voltar para Jerusalém e começar a batalhar, a trabalhar, a reconstruir, a começar tudo de novo, a começar uma nova história, a recomeçar, a ter um novo começo?
O que é mais fácil, querido? Humanamente falando. O que é mais cômodo? Obviamente, permanecer na Babilônia. Mas é aí, meus irmãos, que Satanás pega muitas pessoas, porque a Babilônia representa o mundo com os seus prazeres. Babilônia representa sofrimento e escravidão. Mas também é um lugar onde as pessoas podem adquirir coisas, como as pessoas adquirem aqui no mundo. Apesar de estarem muitos debaixo de um jugo de Satanás, enganados pelo inimigo, com uma sentença de condenação ao inferno, mas ainda Satanás consegue aprisionar a alma, o sentimento, a vida de muitas pessoas, e as pessoas então elas ficam acostumadas a esse sistema babilônico, que nunca foi, querido, o lugar que Deus tem para a humanidade, muito menos para os seus filhos. Deus não criou o homem para o sofrimento, para a escravidão, não, querido. Deus criou o homem para viver uma vida plena na presença dEle, para viver uma vida abençoada na presença dEle. Mas muitas vezes, meus irmãos, as pessoas podem ser levadas para um cativeiro, e esses irmãos aqui, judeus, eles foram levados por causa do pecado, viraram as costas para Deus, então foram para a Babilônia, e ali adquiriram muitas coisas, mas agora o sonho deles era: queremos voltar para Jerusalém, queremos voltar para a nossa casa. Com essa atitude, eles estavam dizendo: ainda que tenhamos adquirido posses, riquezas, famílias, bens aqui em Babilônia, isso tudo não se compara a estar no lugar que Deus tem para nós, a estar no centro da vontade de Deus, a estar em Jerusalém, a voltar para Sião, a voltar para a nossa casa. Ainda que tenhamos que recomeçar, ainda que tenhamos que reconstruir tudo de novo, vai requerer desafio, vai requerer trabalho, vai requerer disposição, vai requerer unidade. Querido, mas é muito melhor estar em um lugar de escassez material e tendo, querido, a bênção de Deus para recomeçar conosco e vivermos um futuro glorioso, do que permanecer cativo na Babilônia, tendo toda a riqueza deste mundo. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Mateus capítulo 16, versículo 26. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta, querido, as pessoas estarem presas aos prazeres deste mundo? Voltar para Jerusalém, reconstruir Jerusalém, vai ter que ter disposição, vai ter que ter coragem, vai ter que ter fé. Quem quer viver milagre de Deus tem que ter fé, tem que ter disposição, tem que ter coragem. Vencer desafios, meus irmãos, não é para qualquer um, é para quem tem fé, é para quem tem disposição, é para quem tem coragem, e é para aquele, querido, que entende que é muito melhor estar na presença de Deus do que estar envolto aos prazeres deste mundo. Porque Satanás pode te dar muita coisa, querido, pode dar muita coisa para as pessoas, mas o salário, o preço depois é muito alto. É muito alto. Muitas pessoas, meus irmãos, infelizmente, elas querem Deus, mas elas não abrem mão dos prazeres do mundo. Não abrem mão. Querem Deus, querem viver o melhor de Deus, mas ainda estão negociando com o mundo, estão flertando com o mundo. Querem Deus, querem as bênçãos de Deus, mas não têm a disposição para viver uma vida de santidade, não têm disposição para viver uma vida de compromisso com Deus, não tem disposição para viver uma vida separada, uma vida que glorifica somente ao Senhor. Quantas pessoas, meus irmãos, por exemplo, não vivem o melhor de Deus por estarem fora do propósito de Deus para a vida delas? Estão ainda presas às coisas deste mundo. Quantos cristãos que já nasceram de novo, mas ainda não conseguiram se libertar das coisas do mundo? Quantas pessoas já ouviram a palavra de Deus, têm ouvido a palavra de Deus, mas ainda estão presas às coisas da Babilônia, aos prazeres deste mundo? É um relacionamento, por exemplo, fora da vontade de Deus. Relacionamento que você sabe que Deus não abençoa. É a aliança do jugo desigual. Não é? É um negócio que Deus não aprova. Atitudes que não glorificam a Deus, uma vida longe dos caminhos do Senhor.
E muitas vezes pode parecer muito mais fácil, muito mais prazerosa, muito mais gostosinha, porque agrada a carne, satisfaz a carne. Mas pode ter certeza, irmão, muitas coisas que agradam a nossa carne irão desagradar o Espírito Santo de Deus. O mais importante, querido, é estarmos no centro da vontade de Deus, custe o que custar. A recompensa, querido, é a glória. A recompensa, meu irmão e minha irmã, são recompensas eternas. É a coroa da vitória que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que têm disposição de dizer não para a Babilônia, dizer não para esse sistema mundano, dizer não para Satanás. Ainda que Satanás tente querer oferecer para você os melhores pratos, ainda que Satanás tente colocar para você as coisas que são lindas, maravilhosas aos seus olhos. Certa vez Jesus, querido, ele disse: olha, lá vem Satanás, o príncipe deste mundo. Ele não tem nada em mim, e muito menos eu tenho alguma coisa com ele. É preciso haver disposição, querido, para vivermos uma vida abençoada, querido, aqui na terra e no porvir a salvação eterna. Só é possível se a nossa vida estiver no centro da vontade de Deus. Versículo 2, o texto continua dizendo: olha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então se prepare, querido, se a sua vida for uma vida no centro da vontade de Deus, se prepare para celebrar os milagres do Senhor na sua vida. Vou dizer de novo, meu irmão, quando nós estamos em Sião, quando nós estamos em Jerusalém, quando a nossa vida está no centro da vontade de Deus, nós podemos, querido, preparar, porque Deus, ele vai operar milagres. Então nós vamos celebrar as vitórias que Deus tem para a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Então a nossa boca se encheu de riso. Tempos atrás era tempo de choro, de lamento, de pranto. Houve um momento que as pessoas da Babilônia pediram para os judeus, às margens do rio: olha, cante cânticos para nós, cante aqueles cânticos que vocês cantavam lá em Sião. Alguns dos judeus, já desmorecidos na fé, sem esperança, tristes, disseram: como poderemos cantar cântico ao Senhor em uma terra estranha? Ou seja, muitos se deixaram prender, muitos se deixaram contaminar, muitos deixaram a esperança acabar ali na Babilônia. Ei, querido, que esse não seja eu nem você. Que os desafios, que as provações, ou que as tentações, que as lutas e as adversidades nunca venham roubar a sua capacidade de sonhar no melhor de Deus para a sua vida. Que os desafios, querido, podem ser enormes, nunca venham fazer com que você se esmoreça na fé, perca a sua esperança de que o Deus de milagre, ele pode operar o milagre na sua vida, no nome de Jesus Cristo. A sua vida está no centro da vontade de Deus. Celebre, meu irmão, celebre, celebre, porque Deus, querido, ele muda o nosso choro no riso. Deus, ele muda a nossa história, meu irmão. Como o povo de Deus estava ali na Babilônia, cativo, um dia também eu e você éramos escravos de Satanás. Uma vida longe da presença de Deus é uma vida de escravidão. Ou nós estamos em Jerusalém, no centro da vontade de Deus, ou a pessoa está na Babilônia, lugar de sofrimento, lugar de escravidão. E assim era eu e você, meu irmão. Assim éramos nós, escravos. Mas hoje, através do sacrifício de Jesus, Ele mudou a nossa sorte. Ele nos tirou da Babilônia, lugar de humilhação, lugar de sofrimento, lugar de vergonha, e nos deu a oportunidade de recomeçarmos uma nova história na presença dEle. Uma nova história na presença dEle. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor
por eles. E aí, meu irmão, se prepare, porque quando Deus entra na história da vida de uma pessoa, meu irmão, a minha vida e a sua vida sempre será um testemunho para muitas pessoas. Isso é profético, meus irmãos. Quando Deus ele começa a trabalhar na nossa vida, isso não quer dizer que nós vamos estar isentos de tribulações, de lutas, de adversidades e de provações. Pelo contrário. Mas isso quer dizer, meu irmão, também que quando a nossa vida está no centro da vontade de Deus, a nossa vida, o que Deus está fazendo e o que Deus ainda irá fazer na nossa vida, será um testemunho para muitas pessoas à nossa volta. Primeiro para a nossa casa, amigos, familiares. Será um testemunho, meus irmãos, para a cidade de Belo Horizonte que Deus vai fazer na nossa vida. Um testemunho para Minas Gerais, um testemunho para as nações. Porque entenda que eu vou te falar aqui no nome de Jesus e receba no seu coração, meu irmão. Eu estava lendo algumas profecias liberadas sobre o Brasil desde 1917, várias profecias de profetas, de homens e mulheres de Deus, liberando promessas, profecias sobre a nação brasileira, e muitas delas já se cumpriram, e muitas ainda estão para se cumprir, e dentre elas é que o Brasil será um celeiro de missionários, de homens e mulheres, que impactará as nações da terra. As nações da terra olharão para o Brasil e vão dizer: do Brasil vai se levantar um remanescente de profetas, de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, e que impactará muitas nações. São diversas profecias, meus irmãos. Isso envolve a mim, envolve a você, envolve a nossa família, envolve os nossos filhos, no nome de Jesus. Creia nisso, meus irmãos. Hoje mesmo, meus irmãos, eu creio nisso. Hoje Deus nos dá essa graça de, ao fazer uma transmissão, querido, ei, meu irmão, essa palavra hoje, ela pode chegar lá no Japão como tem chegado. Essa palavra, meus irmãos, que Deus nos dá graça de liberarmos aqui deste altar, ela alcança vidas que nós jamais conheceríamos. Mas Deus já está impactando e transformando muitas vidas. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre, meus irmãos. Ela tem se cumprido de geração em geração. E a nação brasileira, ela está no centro da vontade de Deus. Ela está no propósito de Deus. Ela está na rota de Deus para ser um testemunho para muitas nações. Eu creio nisso, meu irmão. E é por isso que todos os domingos nós oramos aqui pela nossa nação. E não é por causa das eleições não. Aqui em Lagoinha Barreiro nós oramos pelo Brasil todo o tempo. Todo o tempo, meus irmãos. Todo o tempo. Não é porque não está no período de eleições não, porque nós cremos, nós geramos, meus irmãos, os sonhos de Deus para a nossa nação. Porque os sonhos de Deus para a nação brasileira envolve a minha família, envolve a sua família, envolve a nossa casa, meus irmãos. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, receba no seu coração, no nome de Jesus Cristo, grandes coisas fez o Senhor por eles. Se dizia entre as nações, a minha vida, a sua vida será um testemunho maravilhoso para a glória do Senhor. Só quem crê aqui dá um glória a Deus aí, aplauda Ele se você crê nessa verdade, meu irmão. A nossa vitória vai glorificar o nome do Senhor. A nossa vitória vai glorificar o nome do Senhor, meu irmão. Ei, querido, são sementes de fé que nós plantamos aqui, e essas sementes, meus irmãos, já estão dando frutos. Já estão germinando para a glória do Senhor Jesus. Não somente através das palavras que ministramos aqui, das orações que nós ministramos aqui, mas através de cada irmão que se predispõe a estar na obra de Deus, dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Querido, o potencial de uma semente só Deus conhece. Só Deus conhece. Uma semente de um milho plantada, bem regada, ela produz milhares de outras sementes. E aqui nós já estamos caminhando nessa unção, querido, de plantar sementes na vida de muitas crianças. Semana passada agora, que dia que foi lá nos meninos lá da Sete Lagoas? Dia 12, nossa equipe aqui de ação social, o Romildo, os meninos todos foram lá para Sete Lagoas e fizeram um trabalho missionário com muitas crianças e mandaram as fotos, um testemunho maravilhoso, plantando amor no coração das crianças, daquelas pessoas que ali estavam, plantando amor, querido. É isso que importa, é plantar a semente do amor, porque a semente do amor, ela vai frutificar. É um testemunho poderosíssimo, gente.
uma criança daquela, quem sabe nunca ouviu falar do amor de Jesus, ela pode se tornar um Billy Graham da história. Porque um dia ela foi impactada pelo amor da igreja, pelo amor de Jesus. Irmãos saíram daqui, foram lá para Sete Lagoas, tempo atrás foram lá para o Vale de Jequitinhonha. Ei, querido, o poder de uma semente, assim como o Senhor restaurou a nossa sorte, assim como o Senhor restaurou a nossa vida, Ele tem nos dado essa graça de podermos também levar o amor e restaurar tantas vidas por onde Ele nos enviar. Só é possível, meu querido, quando nós estamos vivendo uma vida no centro da vontade de Deus. O versículo 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Parece até um contrassenso, sim ou não? Por quê? Eles já haviam sido libertos do cativeiro da Babilônia. Mas agora chega aqui e eles continuam no propósito de oração. Senhor, restaura a nossa sorte. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, o Senhor já operou o milagre da libertação, mas agora nós estamos começando a viver um novo recomeço, uma nova história. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, nós precisamos de um segundo milagre. Nos dê condição, restaura a nossa sorte. Nós precisamos da bênção do Senhor para reconstruirmos Jerusalém, para reconstruirmos os muros. Nós precisamos da bênção do Senhor. Eles teriam que trabalhar muito, teriam que se esforçar muito, teriam que trabalhar em aliança, em unidade, ajudando um ao outro, teriam, querido, mas sobretudo eles entenderam: Senhor, obrigado pela libertação, obrigado pela oportunidade de viver uma nova história, de viver um novo recomeço, no centro da vontade do Senhor, mas nós continuamos precisando da bênção do Senhor. Precisamos da bênção do Senhor, ou seja, nós precisamos que o Senhor continue abrindo portas, que o Senhor continue trazendo provisão, que o Senhor continue operando milagres na nossa vida, porque a partir de agora, é uma nova história, sim, é uma nova história, mas os desafios são grandes, estão pela frente. Reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros, restaurar as portas, aí, meu irmão, e isso tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele nos libertou do império das trevas, da condenação de Satanás, da vida de sofrimento, de miséria, de humilhação. E agora, meus irmãos, nascido de novo, nós continuamos precisando da bênção de Deus para continuarmos a viver agora, mas vivermos uma nova vida. E para vivermos, meus irmãos, essa nova vida na presença de Deus, nós precisamos sempre, meus irmãos, sempre crer que Deus é Deus que sempre tem bênçãos inesgotáveis para nós. Já eram libertos e agora precisavam, podemos dizer, como de um segundo milagre. Muitas vezes, meus irmãos, essa história, ela vai se parecer muito com a nossa história. Tem muitas coisas, queridos, na vida das pessoas que às vezes começam muito bem, mas de repente, no decorrer da caminhada, pode deslanchar para caminhos ruins. Um casamento, por exemplo, que começou muito bem, com sonhos de ter um casamento abençoado, de construir uma família, mas de repente situações aconteceram no decorrer da caminhada e esse casamento agora já está em crise. Esse casamento agora já está vivendo uma situação tão complicada e que agora precisa de um milagre. Deus operou o milagre, deu a esposa abençoada, deu o marido abençoado, deu filhos. Mas agora, querido, você precisa de um outro milagre. A irmã Zenaide, ela precisava de um outro milagre. Deus havia dado a ela um filho, deu a ela um filho, mas agora esse filho estava perdido no mundo afora. Imagina a dor disso. Qual que era o milagre que ela precisava? A volta do filho para casa. Deus operou o milagre. Querido, quem sabe a sua vida também não está assim, precisando de uma restauração no seu casamento, de uma restauração na sua família. Tinha saúde, mas agora quem sabe é uma enfermidade e precisa da cura, precisa da restauração da sua saúde. Quem sabe o desemprego bateu a porta e agora está desempregado. E Deus, que é Deus que abre portas aonde não tem portas. Deus é poderoso para abrir essa porta do emprego para você e te abençoar profissionalmente. Mas sobretudo entenda, querido,
Deus, Ele pode te dar um emprego? Pode dar o emprego dos seus sonhos. Ele pode dar o emprego dos seus sonhos caso você esteja desempregado. Mas sobretudo, Deus quer levar você a depender dEle, a crer que independente de emprego, é Ele que te sustenta. Vou dizer de novo, independente de emprego, é Ele que te sustenta. Independente do emprego, querido, Deus é o Deus da sua provisão. Ele continua sendo o Deus do Salmo 23. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele continua sendo Deus que Paulo falou à igreja de Filipenses 4,19, porque o Senhor já tem suprido em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então o desafio não é ter somente um emprego, mas o desafio é crer que independente do emprego, é Deus que continua te sustentando. É Deus que continua sendo o seu mantenedor. Então o desafio também é o desafio da fé, da confiança na provisão de Deus. Quem sabe, meu querido, é a libertação do filho das drogas. Quem sabe também, meus irmãos, é aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que até veio para Jesus, entregou a sua vida para Jesus, mas ainda ela está com um pezinho lá no mundo. Ou ainda que ela não esteja com um pezinho lá no mundo, ela até está na casa de Deus. Ela é até um crente, nasceu de novo, mas ainda ela não conseguiu se apropriar pela fé de todas as promessas de Deus para a vida dela. Quem sabe ela não está fluindo na unção do Espírito Santo e ainda tem situações na vida dela que ainda ela não foi totalmente liberta. Alguma área da sua vida, quem sabe, ainda não foi totalmente liberta. Ei, meus irmãos, para nós vivermos milagres, entenda isso. Aqui são áreas da nossa vida: espiritual, ministerial, familiar, físico, financeiro, intelectual. Ei, querido, para que você viva o milagre de Deus em qualquer área que seja da sua vida, meu irmão, minha irmã, receba isso aí no seu espírito, querido. Você precisa ter uma alma curada. Você precisa ter uma fé alinhada ao Espírito Santo de Deus. Você precisa, pela fé, meu irmão, crescer em Cristo, crescer na graça, crescer no conhecimento de Deus, crescer numa vida de santidade ao Senhor, crescer espiritualmente, para que a sua mente seja a mente de Cristo, para que a sua mente seja transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, e assim você ser uma pessoa habilitada a viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida, meu irmão. Então, meu irmão, se você, quem sabe, é crente, ok, já entregou sua vida para Jesus, mas quem sabe ainda tem uma ferida na sua alma. Quem sabe tem alguma pessoa que ainda, né, aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te traiu, e você tem essa pessoa ainda presa na sua alma, como não consegue liberar perdão para ela. A alma está ressentida, a alma está ferida, a alma está machucada. E aí você não consegue fluir na alegria do Espírito, porque não tem como fluir na alegria do Espírito com a vida presa a outras pessoas. Se Cristo já te libertou, meu irmão, Gálatas diz: se Cristo já nos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então não se prenda de novo a jugo de escravidão. Ou seja, meu irmão, se liberte. O preço Jesus já pagou, mas agora é você que tem que tomar a postura de se libertar e dizer: eu não vou viver mais preso a ninguém. Eu libero perdão para os meus ofensores. Eu perdoo quem me ofendeu. O que depender de mim, eu não vou viver julgo na minha vida. Pelo contrário, eu vou viver a libertação, porque Cristo já me libertou. E quantas pessoas estão dentro da igreja vivendo assim? Entregaram a vida para Jesus, mas ainda vivem uma vida triste, uma vida cheia de traumas, um complexo de inferioridade enorme, uma tristeza profunda. A palavra de Deus está falando, querido, sobre libertação plena, libertação completa, libertação de um cativeiro e condições para viver no centro da vontade de Deus, uma vida de prosperidade, uma vida de progresso, uma vida abençoada. Porque a obra que Deus faz, querido, na nossa vida é uma obra perfeita. A obra que Deus operou na minha vida e na sua vida através de Jesus, meu irmão, foi uma obra perfeita. Então o povo de Deus precisava de disposição, de coragem, de ousadia, de perseverança, precisava de fé, precisava, meu irmão, agora se posicionarem, porque o que Deus tinha que fazer, Deus já fez. Libertar de 70 anos de cativeiro, impossível aos olhos humanos, mas Deus, Ele operou, Deus, Ele libertou. Agora, reconstruir não era papel de Deus, reconstruir era obrigação deles, papel deles,
Colocar a mão na massa era papel deles. Pegar tijolos, deles. Levantar as paredes, obrigação deles. Então, querido, não adiantava apenas orar agora. Orar, o Senhor, restaura a nossa sorte. Ok. A parte de Deus, certamente Ele fará. Mas agora, querido, a oração, composta de duas palavras, oração. Orar, você ora. Deus opera. Quando nós oramos, tem alguma dúvida com relação a isso? Operar o milagre é com o Senhor. Agora, Deus, querido, nós precisamos agir em fé e agir também na prática. Não adianta simplesmente a pessoa falar, eu tenho fé. Ei, querido, sim, você tem fé. Mas a sua fé é confirmada por ações? Eu amo o meu próximo, mas você expressa a sua fé através de ações de caridade, de gestos de amor? Eu tenho fé que a obra de Deus ela vai crescer e vai crescer muito, e as promessas que Deus, as profecias que Deus liberou sobre a igreja brasileira vai de fato alcançar as nações. Você crê? Mas você tem contribuído para que isso se torne uma realidade também através da sua vida? Porque uma das formas, meus irmãos, que Deus nos dá a graça de expandirmos o Evangelho do Senhor e alcançar as nações, é através da nossa fidelidade ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Não estava aqui no sermão essa palavra, mas Deus tem movido no meu coração, meus irmãos. Deus tem coisas grandes para Lagoinha Barreiro, e Deus vai usar pessoas que têm um coração grande para abençoar. E quando você abençoa, se prepare, porque Deus vai te colocar também em lugares altos. Quem tem a disposição, quem tem o espírito de liberalidade, Deus não tem dificuldade nenhuma em colocar riquezas, prosperidade na mão desse irmão, dessa irmã, desse filho e dessa filha que tem um coração aberto para abençoar na obra de Deus. Receba isso aí no seu espírito em nome de Jesus, meu irmão. Ou seja, querido, você precisa fazer a nossa parte, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, querido, trabalhe para que você seja um cristão melhor. Trabalhe para que você seja um pai de família melhor, uma mãe de família melhor, um filho melhor. Trabalhe, querido, para que o seu casamento, para que a sua família seja melhores. O que você tiver que fazer, faça, meu irmão. Jesus, Ele já te libertou. Jesus já nos resgatou. Jesus, Ele já nos comprou. Agora, meu irmão, começar uma nova história. Precisamos sim da bênção de Deus, precisamos sim do favor de Deus, mas agora é preciso que eu e você também nos posicionemos como filhos e filhas libertas e autorizados pelo Senhor para viver uma nova história abençoadíssima na presença do Senhor. Receba isso no seu espírito, no nome de Jesus. Para concluirmos aqui, fique de pé no seu lugar. Abra a palavra de Deus, vai comigo no versículo 5 e no versículo 6. Os irmãos do louvor podem estar se posicionando aqui, no nome de Jesus. Versículo 5, versículo 6, querido, olha que a palavra do Senhor diz. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha a promessa, querido. Coloca a sua Bíblia no seu lugar. Quem com lágrimas semeia. Qual que é a promessa? Com alegria ceifarão, ou seja, colherão. Os que saem andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ou seja, querido, às vezes, a conquista dos seus desafios será com lágrimas. A Zenaide entrou chorando aqui hoje pela manhã. 1h da tarde, 1h30, ela estava chorando lágrimas de alegria, porque o filho que estava perdido foi encontrado. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, seus desafios também serão assim. Desafios que terão que ser regados com lágrimas. Receba no seu espírito em nome de Jesus, meu irmão. Se a sua vida estiver no centro da vontade de Deus, você pode orar, você pode chorar, porque as suas lágrimas estarão regando os seus milagres no nome de Jesus. As nossas lágrimas regarão os nossos milagres.
e os nossos milagres se tornarão uma realidade para a glória do Senhor. Lágrimas de tristeza que terão que dar lugar a lágrimas de alegria no nome de Jesus. Aquilo que Satanás disse já não tem mais jeito, já não tem mais solução, está perdido, está acabado. A última palavra é do Senhor. Ainda que tenha que ter lágrimas, ainda que tenha que ter choro, Deus é poderoso para transformar lágrimas de tristeza em lágrimas de júbilo, em lágrimas de alegria. Porque aquele que sai andando e chorando, querido, enquanto ele semeia, olha, você semeia a semente de fé, você semeia a semente de fidelidade, de confiança, de uma vida que glorifica o Senhor, ou seja, uma vida no centro da vontade de Deus. Deus sempre vai ter a recompensa para aqueles que semeiam em fidelidade. Pode ter certeza, irmão, sendo assim, Deus ele mudará a sua história para melhor no nome de Jesus, e as lágrimas de tristeza se tornarão lágrimas de alegria. O Salmo 30, versículo 5 diz, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você está chorando? Chorando pelo seu casamento, quem sabe, pelos seus filhos, pela situação que te cerca. A sua vida está no centro da vontade de Deus. Você tem disposição de abrir mão desse mundo de uma vez por todas e viver uma vida no centro da vontade de Deus. Se prepare para um tempo de milagres. Se prepare para um tempo de colheita. Se prepare para ser surpreendido pelo Senhor. Só quem crê aqui dá um glória a Deus aí no nome de Jesus. Aleluia, vamos adorar, vamos exaltar o nome do Senhor em fé. E vamos orar pelos nossos pedidos logo após.